obrigada. Então, para me apresentar rapidamente, o Rafael já falou, mas meu nome é Isabela Oliveira, sou advogada da área de compliance e investigações, do Verano Advogados, e hoje, acompanhada dessa mesa mais do que qualificada, a qual eu vou apresentar dentro de instantes, em maior minúcia, né, nós vamos discutir os programas de integridade no âmbito de licitações públicas, em específico, o impacto prático do decreto 12.304 de 2024 e também outras regulamentações relacionadas. Esse decreto foi publicado em 9 de dezembro do ano passado, de 2024, e regulamenta dispositivos da nossa já nem tão nova Lei de Licitações, Lei 14.133 de 2021, trazendo ali, né, diretrizes de como esses programas de integridade são avaliados dentro de certames públicos. O texto representa um avanço regulatório, importante, mas também gera algumas implicações ali para as empresas que desejam contratar, com o setor público, já que não apenas prevê uma exigência, né, mas redobra a necessidade de programas de integridade no âmbito da habilitação, do critério de desempate e também, no momento de reabilitação em certames. Então, nesse cenário a gente já vem acompanhando que a Controladoria Geral da União vem aprimorando, né, as suas metodologias de avaliação, com as iniciativas como Proética, como Pacto Brasil, além de ter recentemente aberto uma consulta pública sobre como esses critérios, serão definidos. Então, a gente vê que é um movimento que conecta, a integridade a temas mais amplos, como governança, ESG e responsabilidade social, ao mesmo tempo em que, a gente vê que tem uma ampliação do escopo dessas avaliações e, consequentemente, um aumento também da complexidade, né, das contratações públicas. Então, nesse contexto que o nosso painel hoje tem essa esse objetivo de discutir os impactos práticos do decreto, para entender um pouco melhor quais são os padrões mínimos exigidos, os critérios de avaliação desses programas e quais são os próximos passos que tanto as empresas quanto os gestores públicos têm que ter em mente no momento de trazer e fazer com que essa regulamentação seja cada vez mais harmônica, né. Então, a ideia é que a gente possa refletir aqui não só um melhor entendimento dessas mudanças, mas também as reflexões sobre os riscos e oportunidades trazidas pela regulamentação, desse decreto. Então, feita essa breve introdução, é um prazer apresentar os nossos painelistas de hoje. Então, trazendo toda a sua experiência, né, em contratos administrativos e atuação na lei de licitações, nós teremos a professora Patrícia Sampaio. Então, a Patrícia é professora da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, sócia do Renal Penteado Sampaio, referência em regulação, concorrência e infraestrutura, além de uma figurinha, conhecida do IBRAC, uma vez que atua como coordenadora do Comitê de Regulação do IBRAC. Representando a visão do setor público e a parte idealizadora desse decreto, né, nós temos a honra de contar pelo segundo ano consecutivo com a Christine Kohler, diretora de promoção e avaliação de integridade da Controladoria Geral da União, e que com certeza vai trazer uma perspectiva valiosa sobre como foi a idealização do decreto e quais são os próximos passos da agenda da CGU. E, completando a nossa mesa, trazendo a experiência do setor privado, nós vamos ter Bruno Brasil. Bruno é Chief Compliance Officer, da Novonor e empresas contratadas, incluindo a OESI, braço de construção do grupo. Então, Patrícia, Cristine, Bruno, muito obrigada por aceitarem nosso convite. E sem mais delongas, né, antes da gente entrar na parte mais de temas específicos mesmo, eu acho que é interessante que a gente escute um pouco da visão da professora Patrícia em relação aos dispositivos da lei de licitação e a obrigatoriedade, né, dos programas de integridade no âmbito dessas regulações. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar agradecendo imensamente o convite do IBRAC, nas figuras do nosso presidente, doutor Renê, do nosso diretor do Comitê de Compliance, doutor Rafael, mas sobretudo da doutora Lívia Gândara, com quem eu tenho tido o privilégio de trocar em temas sobre direito administrativo, concorrência e compliance há mais tempo do que nós vamos confessar. Então é uma alegria muito grande, queria realmente agradecer essa oportunidade
para falar desse tema tão palpitante que são as licitações. E eu vou começar com um caso do qual eu me lembrei no almoço, em algumas discussões que nós tivemos, um caso que já tem muitos anos, mas que eu acho que é bastante ilustrativo para colocar o nosso tema. Nós vamos falar de um decreto que regulamenta os programas de integridade no âmbito da Lei 14.133, e eu acho que a gente precisa botar esse tema um pouco em perspectiva sobre a relevância, o porquê dele. E aí eu lembrei justamente dessa história que, há muitos anos atrás, quando eu comecei a dar aula, certa vez me chegou a seguinte notícia, de que em um grupo de alunos reunidos, que a fofoca sempre vem, um aluno teria dito, abre aspas: "A professora Patrícia é muito ingênua, ela acredita nas licitações", fecha aspas. Queria dizer hoje de público que eu continuo acreditando nas licitações, que tem muita gente séria, tem muitos agentes de contratação, tem muita empresa íntegra, tem muita gente séria trabalhando nisso, mas eu preciso dar um certo voto, eh, de uma certa condescendente ao aluno que fez essa afirmação, e é uma afirmação que já é bastante antiga, porque o país ainda é percebido como um país que tem problemas graves de corrupção, e nós sabemos que parte desses problemas está relacionado às contratações públicas. Então eu trouxe o dado do Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, dados de 2024, no qual nós tiramos 34 em 100, sendo 100 a nota de 100% de integridade, 0 quem fosse 100% corrupto. A gente não conseguiu nem na prova final, né, quer dizer, está reprovado direto com nota 34 e a posição número 107 em 180 países. Mas mais do que uma foto, eu queria dizer, porque todo índice, todo indicador tem as suas limitações, a gente pode conversar sobre metodologia, mas o ponto aqui é olhar o filme. E a gente tem esse indicador pelo menos desde 2012, e este ano é o ano em que nós estamos com a pior nota absoluta e a pior posição relativa, o que nos diz que há algo que precisa ser feito. Não, nem todos os casos, obviamente, nem toda essa percepção é em razão das contratações públicas, mas uma boa parte o é. E a segunda questão que eu queria deixar em perspectiva é que não é objeto aqui da nossa mesa, mas há uma parte importante desse tema que precisa ser tratado sobre a perspectiva do setor público, que tem a ver com transparência, tem a ver com capacitação de quem vai cuidar dos temas de integridade, tem a ver com prevenção a conflitos de interesse e outras práticas dentro do setor público, e tem a ver também com a sanção aos agentes públicos. Essa é uma dimensão muito importante, mas não é a dimensão que nos traz aqui. Mas eu só queria deixar o registro de que, assim como nós temos dimensão de prevenção e repressão para a iniciativa privada, nós temos, né, dimensões de prevenção e repressão dentro da administração pública. Então, o que nos traz aqui hoje é uma mudança na nossa legislação de licitações e contratações administrativas, que vem de 2021, mas que também merece um contexto um pouco mais alargado. Quer dizer, não é de hoje que nós começamos a falar de integridade nas relações público-privadas. De muitas décadas vem o Código Penal, porque corrupção ativa, passiva já é crime nesse país há muito tempo, mas era algo restrito às pessoas físicas, e agora foram aumentadas as hipóteses de condenação por ilícitos contra a lisura nas contratações públicas através dos artigos 337 EAP, que justamente foram introduzidos pela nova Lei de Licitações e Contratos. Mas eu queria mostrar que nós vivenciamos duas grandes ondas de legislação pós-88. Uma primeira onda, que eu diria para os senhores, mais focada nos agentes públicos, com o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que disciplina os processos administrativos disciplinares, hipóteses de demissão e, dentre elas, corrupção e feitos graves por parte desses agentes. Depois,
a lei do TCU, antes junto dela, a Lei de Improbidade Administrativa de 92, que também, repreendia o agente privado, mas o foco eram os agentes públicos. Então, a gente teve ali no início dos anos 90, pós-Constituição, um grande momento de legislação sobre probidade e lisura na administração. Depois, no início dos anos 2010, um outro conjunto de leis importantes, a Lei de Acesso à Informação, a nova Lei de Defesa da Concorrência, que colocou lá no rol do 36, parágrafo 3º, entre as hipóteses de ilícitos anticompetitivos, as combinações e ajustes em licitações. Então a gente tem um inciso específico para falar das contratações administrativas. Nesse âmbito, surgiu em 2013 a Lei das Infrações contra a Administração Pública, e aqui eu só queria deixar um ponto que é muito relevante para quando nós vamos tratar de temas de integridade no âmbito das contratações públicas, que é lembrar que, embora vulgarmente essa lei seja conhecida como a Lei Anticorrupção, ela tem lá no artigo 5º um rol de ilícitos que não necessariamente dependem de um ato de corrupção, que são os atos justamente contra as contratações públicas, como dispensas cartéis em licitação, e outras situações. Então ela é uma lei sobre responsabilização administrativa e civil que veio um pouco a fechar o cerco, não é, e tentar alinhar os incentivos a que não apenas as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, ingressassem num novo momento de condutas mais íntegras nessas relações com a administração pública nacional e estrangeira. Em 2016, a gente tem a nova lei das estatais, com toda uma lógica bastante relevante sobre integridade dentro dessas entidades, comitês de integridade. E, finalmente, então, a gente chega na lei de licitações, em 2021, que vai, pela primeira vez, exigir categoricamente, em algumas situações, programas de compliance, ou vai, levar em consideração a existência de programas de integridade para alguns benefícios aos administrados. Eu trouxe rapidamente só as 4 hipóteses para a gente olhar a redação, para que em seguida, então, nós possamos passar para o debate sobre a regulamentação e, algumas questões mais, digamos, talvez controvertidas ou espaços de aprimoramento. Então, a primeira hipótese de exigência de programas de integridade veio pelo artigo 25, parágrafo 4º, então, esses todos são dispositivos da 14.133, para determinar que nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses contado da celebração do contrato, conforme regulamento, e depois justamente, né, a doutora Cristine nos comentará sobre o regulamento que veio, em dezembro de 2024. Por hora, eu queria chamar a atenção de que essa obrigatoriedade é para contratações ditas de grande vulto, hoje em torno de 250 milhões de reais, segundo a última atualização, por decreto. E, só deixar 2 comentários que, em havendo tempo, a gente pode aprofundar. O primeiro é uma discussão sobre o que seria grande vulto para estados e municípios, e eu acho que vale um debate sobre os entes subnacionais. A segunda questão é que a estrutura da norma veio a falar em licitante vencedor. Então, talvez tenha havido uma ausência, uma menor preocupação do legislador com as contratações diretas, né. A gente não tem, assim, de forma tão expressa, uma previsão para programas de integridade em contratações diretas. E o terceiro ponto, que eu até gostaria de ouvir a mesa, é que ele nos fala sobre obrigatoriedade para a implantação de um programa do licitante vencedor, eh, conforme, né, com o contado da data da celebração do contrato. E aí eu acho que vem uma terceira questão, que seria: bom, e o contratado que tem 5 contratos de 50 milhões?
Então acho que são perguntas que vale a pena a nossa reflexão. O segundo caso, em que, o desenvolvimento de um programa de integridade tem relevância para as contratações públicas, é em critérios de desempate. Então, em ordem sucessiva, em havendo empate numa licitação, nós temos 4 critérios. Primeiro, uma disputa final entre os licitantes. Depois, uma avaliação de desempenho contratual prévia. Se ainda assim se mantiver o empate, a questão das ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. E, finalmente, pode ser um item de desempate, a presença de um programa de integridade. Há muitas questões teóricas interessantes para nós discutirmos sobre isso, mas eu creio que, esse inciso terá uma aplicabilidade muito, muito, muito residual. A começar pelo fato de que, nas licitações em que o critério de julgamento é unicamente o preço, a nova lei de licitações já nos diz que deveremos ter pelo menos uma fase aberta da licitação, ou seja, de lances sucessivos. Isso já reduz em muito, né, a hipótese de que nós tenhamos, propostas iguais. Então, é interessante, está previsto, a gente pode discutir, mas eu creio que não será de tanta, utilidade prática. Acredito que serão muito poucos os casos em que isso vai ocorrer. De outro lado, nós temos uma terceira hipótese que me parece que faz sentido, que empresas que tenham implantação ou que aperfeiçoem os seus programas de integridade, que isso possa ser considerado atenuante em uma eventual sanção, na dosimetria de uma eventual sanção por infração da Lei de Defesa da da Lei de Licitações e Contratos. E, finalmente, nós temos a quarta hipótese, que diz respeito à questão da reabilitação de licitantes. Então, licitantes que tenham sido, declarados inidôneos, que estejam, portanto, nas listas, né, de pessoas impedidas de contratar com a administração, em desejando fazer a sua reabilitação, isto é, um instituto que a lei prevê. No entanto, se a razão dessa inabilitação para a contratação com a administração pública tiver sido os incisos 8 ou 12 do artigo 155, ou seja, se essa situação decorre do fato de que a licitante ou a contratante, a contratada, desculpa, apresentou documentação falsa, declaração falsa, ou justamente praticou uma daquelas hipóteses previstas na Lei 12.846 como sendo infrações contra as licitações e contratações com a administração pública, que esta reabilitação fica então subordinada à apresentação de um programa de compliance ou, né, se esse programa já existia, mas não foi efetivo o suficiente para evitar a infração, que então o aperfeiçoamento desse programa venha a ser uma hipótese, venha a ser exigida como condição para a empresa poder, requerer a sua reabilitação e o seu retorno ao mercado das contratações públicas. Enfim, esse é só um panorama geral para dar aí um início de debates, e eu fico à disposição, porque eu acho que vai ser muito interessante nós ouvirmos como a CGU veio a regulamentar, que, como os senhores viram, 3 dessas 4 previsões, havia uma previsão de regulamentação, não é? E como é que a gente vai então seguir como sociedade daqui adiante na implantação, que eu acho que no fundo é o que a gente almeja aí dessas normas. Então, obrigada, devolvo a palavra, Isabela. Muito obrigada, Patrícia. Então, é justamente isso que eu vou pedir para você, Cristine, para você trazer um pouco do contexto, né, de como foi a motivação, o contexto do regulador, né, a motivação ali no momento de elaboração do decreto. E também trazendo um pouco do gancho do que a Patrícia falou, né, sobre a possibilidade de estados e municípios também então participarem da avaliação de programas de integridade, né. Seria interessante se você pudesse falar para a gente como que tem sido o debate com esses entes, né, e também a gente sabe que no começo desse ano a gente, teve uma consulta pública para entender um pouco melhor da parte da sociedade ali,
quais eram os critérios para avaliação desses programas, inclusive, o comitê de compliance participou com algumas sugestões, então acho que também seria interessante saber da sua parte, né, em que medida que elas foram úteis e, o que que a gente pode esperar de futuras normativas, por parte da CGU. Obrigada, Isabela. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao IBRAC pelo convite, nosso parceiro já de longa data, que muito contribui com todas as nossas iniciativas, regulamentação, enfim. Queria cumprimentar também os meus colegas de mesa, Isabela, agradecer pela organização do painel, que foi muito bem conduzida por você, e por todos as demais envolvidas. Eh, Cabe a mim aqui então falar um pouquinho, sobre como é que foi a concepção do decreto e também da nossa portaria. A CGU recebeu com alegria essa disposição que veio na lei de licitações, porque de nossa parte a gente entende que isso fortalece, a questão da necessidade da cultura de integridade, da importância de um programa de integridade, e entendemos que dessa forma o legislador, confirma essa esse princípio. Eh, Quando começamos a trabalhar na regulamentação do decreto, nós não fugimos muito de todo o conhecimento que nós já temos acumulado, de todas as premissas que já estão instituídas dentro do que nós entendemos e conceituamos como programa de integridade, os elementos necessários, os elementos mínimos de um programa de integridade, a metodologia, da mesma maneira que foi desenvolvida, é muito similar à metodologia que nós já utilizamos, seja no âmbito de acordo de leniência, seja no âmbito de PAR, seja no programa Proética, no Pacto Brasil. Então foi uma construção, pelas equipes técnicas, tivemos toda uma articulação também com outros órgãos do governo, MGI principalmente, né, e ao final, tivemos a regulamentação através desse decreto, que trouxe ali, as diretrizes, conceituações, então algo mais genérico, e na sequência a portaria, que foi para consulta pública. Eh, a regulamentação, como a Patrícia mencionou, a nossa regulamentação, ela tem como escopo as 3 hipóteses, contratações de grande vulto, desempate, critério de desempate e condição para reabilitação, então reabilitação. Eh, Em relação à portaria, que foi pedido para eu falar um pouquinho, a nossa portaria realmente acho que muitos já conhecem, e na portaria nós quisemos trazer a metodologia em si, trouxemos de que forma que a CGU vai avaliar, isso poderia ficar aqui bastante tempo falando de forma mais detalhada sobre a metodologia, mas, acho importante que vocês saibam, o Marcelo pontuou, mais cedo, da importância da consulta pública, e não apenas como cumprimento, de alguma diretriz, mas porque de fato para a gente é muito importante ouvir quem está operando, quem vai ser destinatário da norma, quem está operando aquela norma. E sim, as contribuições foram, muito úteis, recebemos mais de 260 sugestões, críticas, então nos debruçamos, muitas, sugestões nós aproveitamos sim, dentro do conhecimento, e das especificidades que a própria norma traz. E essa portaria ela está já num estágio bastante maduro, e aqui para seguir o meu líder Marcelo, eu vou trazer um spoiler também, que a nossa ideia é que a gente, faça a publicação dessa portaria no Dia da Integridade Empresarial em Brasília. E ali ela vai ser apresentada também de forma mais, detalhada, o que que a gente vai trazer, como ficou a versão final, digamos assim, da metodologia em si, eh, mas já antecipo que, o que nós trouxemos em termos de metodologia não foge muito ao que vocês já conhecem da nossa metodologia, trazendo sim abrangência, e aqui Isabela, dentro de um tema que a gente também conversou da importância, traz a abrangência do tema de responsabilidade socioambiental e respeito a direitos humanos dentro dessa linha de ampliação do conceito de integridade. Então existem alguns quesitos ali,
que são tratados, para além de um compliance anticorrupção. E esses quesitos, é importante também dizer que eles foram inspirados tanto no Proética quanto no Pacto Brasil. Então hoje o Pacto Brasil, depois na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o Pacto Brasil ele já traz um indicativo de elementos mínimos de um programa de integridade. Mas precisamos ter um plus, ter algo a mais, dar uns passos a mais, em especial quando a gente fala de uma contratação de grande vulto. Então, no âmbito de uma contratação de grande vulto, pela importância que se tem e a grande maioria, das contratadas sabemos que são empresas de porte, com nível de maturidade, inclusive de integridade, que deve ser, mais desenvolvido. Então, juntando tudo isso, desenvolvemos a portaria e toda a metodologia aplicada. Falar dos estados e municípios, né, que vocês pediram. A CGU como lidera, acho que o Marcelo também mencionou isso, lidera a rede de integridade privada que, no âmbito de estados e municípios, eles participam dessa rede, e essa rede discute, todas as competências previstas na Lei Anticorrupção, na LAC. E uma das linhas é justamente a avaliação de programas de integridade, e agora, no âmbito dessa rede, nós desenvolvemos um grupo de trabalho com vários estados, para instituir um modelo de regulamentação que possa ser adotado pelos estados e municípios. Alguns estados já regulamentaram a lei de licitações, porém muitos estados aguardam, esse projeto, essa proposta de regulamento, que da mesma forma, em relação à nossa portaria, também devemos publicar esse resultado para que os estados e municípios, possam se basear e regulamentar a lei de licitações. Então seguimos uma metodologia parecida com a metodologia instituída pela CGU nessa temática, mas claro, foi um trabalho árduo, porque os estados e municípios têm, cada um as suas peculiaridades e singularidades. Eh, mas justamente por isso nós tivemos a composição desses entes subnacionais para que eles trouxessem, a necessidade, enfim, de adequação a cada caso prático, de cada ente. Então Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo são estados que já regulamentaram de alguma maneira, a legislação. E aí me perguntaram, né, eu já recebi algumas perguntas: "Ah, eh, então tem determinados estados que, prevêem uma entidade certificadora". Só vou antecipar aqui para vocês, no âmbito federal, isso a gente não trouxe essa previsão. Então quem vai fazer a avaliação é a CGU. Quem vai fazer a avaliação, de acordo com diversos critérios que a gente está trazendo na nossa portaria, vai ser a própria CGU. Nós não trouxemos a previsão da existência, de entidade certificadora de programas de integridade. Trouxemos sim a previsão de possível dispensa, quando uma empresa já foi avaliada por um outro ente subnacional, se a metodologia seguiu a mesma metodologia ou minimamente a metodologia adotada pela CGU, poderá acontecer a dispensa. Tem inúmeras questões aqui, para a gente trazer, né, para além desse aproveitamento de eventuais, avaliações já realizadas. A gente pode falar também que as empresas que têm o Proética também vão ser dispensadas dentro da validade, da premiação. A gente sabe que ele acontece a cada 2 anos. Eh, e por aí vai. Então eu também não quero me estender muito, mas eu acho que basicamente era isso, trazer em relação aos estados e municípios de novo, falar para vocês que nós temos essa preocupação, prevemos no âmbito dessa rede a capacitação, a troca de melhores práticas entre todos esses estados e municípios que compõem a nossa rede, inclusive nessa temática da avaliação dos programas de integridade no âmbito da 14.133. Obrigada, Isabela. Perfeito, Cristine. Então, a gente já passou pelo contexto normativo, agora um pouco da perspectiva do regulador. Eu acho que agora é interessante a gente saber um pouco mais da visão da principal parte impactada pela essa regulamentação, que é a parte do setor privado. Então, Bruno, acho que seria interessante da sua parte a gente saber como que as empresas, né, estão se preparando para cumprir com esses novos critérios, essas novas regras,
E principalmente no caso da Novonor, né, que já conta com um programa de compliance um pouco mais robusto, reconhecido por certificações, inclusive a UESI já é certificada pelo Proética, né. Quais são os outros elementos de integridade que podem ser aplicados, né, e cogitados para fortalecer, essas estruturas? Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aqui os colegas de mesa, agradeço aí o IBRAC, na pessoa do Alberto, pelo gentil convite que me foi feito. Quando eu vi o tema, rapidamente aceitei, porque é um tema instigante, muito interessante e muito atual, né? Gostei bastante, Cristine, das suas considerações e Patrícia também, aquele contexto inicial ali foi bem apropriado para nos situar no tema, né? Do ponto de vista das empresas, né, tentando me colocar aqui como um representante de toda empresa que vai participar, eventualmente de um procedimento licitatório e que, a partir de agora a gente vai ter mais um critério que seria justamente o ter o programa de integridade ou não, a depender do tipo de contratação que você vai fazer, se é de grande vulto ou se for empresas pequenas, critério de desempate. Eu acho que a grande preocupação do empresário, né, é custo e segurança, né. Então, ter um programa de integridade robusto não é de graça, custa e custa muito, né. Quem tem programa de integridade aqui, quem é empresa que tem programa de integridade ou quem tá no escritório e está prestando serviço para alguma empresa que, está implantando um programa de integridade robusto, isso custa dinheiro no final do dia e, obviamente, isso vai impactar nos preços, não tem jeito, né, a conta em algum momento vai ser repassada. A gente ter um critério desse, principalmente para as empresas que investiram bastante em programa de integridade, é ótimo, né, para que a gente possa, talvez aí valorizar todo aquele investimento que foi feito, pela empresa em ter programas de integridade. Mas aí eu entro no segundo critério, que é a preocupação do empresário, que é justamente a segurança, né, a segurança de que este critério que a 14.133 trouxe como critério, de avaliação naquelas hipóteses, né, seja em contratações de grande vulto, a obrigatoriedade de você apresentar um programa de integridade, no prazo de 6 meses da contratação, seja no critério de desempate, esse, merece um parêntese, porque o critério de desempate independe do tipo de licitação. Então você pode ter, por exemplo, contratações de valores menores em que você eventualmente tenha que utilizar aquele critério de desempate, né. Então, como é que você vai, avaliar, esse tema? Então eu acho que os 2 pontos que vão ser bem importantes para as empresas, são justamente esses 2. E aí, a gente tem acompanhado, não só a regulamentação no âmbito federal, mas também as diversas regulamentações nos âmbitos estaduais, né, e aí eu até fiz aqui algumas anotações que eu acho que vale a pena a gente trazer. A gente tem, por exemplo, o caso de São Paulo, que na semana passada teve até um evento aqui no Palácio dos Bandeirantes, com o lançamento na CGE e depois uma assinatura simbólica do decreto estadual. E já há notícias, embora ainda não tenha sido publicado o decreto, mas já há notícias que o decreto estadual vai permitir que essa avaliação seja feita por terceiros eh, que tenham, eh, que tenham sido reconhecidos pela CGE de São Paulo, né. Um pouco semelhante ao que tem no âmbito federal, que também fala que poderá ser utilizado desde que concorde, mas já assim, já sabemos que tem um instituto chamado EBRIC, que é de autorregulação de infraestrutura, que já se habilitou para eventualmente poder cadastrar ou avaliar programas de integridade, e a CGE, dito pelo menos no evento de lançamento, que estaria disposta, a aceitar a avaliação de terceiros, né. A gente tem também um outro ponto que eu acho que vale a pena
refletir, que é justamente sobre valores, né? São Paulo e Minas devem estar ali no valor do decreto federal, seguindo o que está no decreto federal. Mas a gente tem, por exemplo, alguns estados que não são tão lembrados, como Sergipe e Bahia, e o próprio Rio de Janeiro, que embora não tenha notícia que ele tenha regulamentado exatamente a 14.133, mas o Rio de Janeiro já estabelece, desde 2017, a obrigatoriedade de programas de integridade para, para contratações acima de R$ 1,5 milhão, né? Contudo, embora o Rio de Janeiro tenha uma Controladoria Geral do Estado, quem faz a avaliação são os órgãos contratantes, o que me parece não ser a melhor solução, porque, obviamente, eh, para uma avaliação dessa, de integridade, é muito importante que você tenha pessoas qualificadas, especializadas, para poder justamente aplicar a metodologia que a Cristine falou. A Bahia traz uma situação interessante. O decreto da Bahia foi publicado agora em janeiro. A Bahia não tem ainda a regulamentação da lei anticorrupção, mas regulamentou a lei de licitações, estabelecendo a possibilidade de avaliação de programas de integridade, né? O que me parece um contrassenso, porque talvez aí o carro esteja um pouco aí à frente dos bois, né? No caso da Bahia especificamente, mas lá a Bahia, por exemplo, que não tem Controladoria Geral do Estado, estabelece um critério de redução de valores no tempo, né? Então, o decreto foi publicado em janeiro desse ano. Esse ano, o limite de avaliação será o federal, né? Que atualmente é 250 milhões, como a Patrícia trouxe. O ano que vem reduz 50% e no ano que vem será 25% do valor. O que me leva à próxima pergunta. Quem é que vai avaliar esses programas de integridade num estado que sequer tem Controladoria Geral do Estado, né? Não tem um corpo técnico preparado. Então, assim, é um dilema, é, é uma, é um dilema bem complexo, né? Você querer que praticamente todas as licitações, ou pelo menos as mais relevantes, tenham esse critério de que você tenha um programa de integridade, porque isso traz mais segurança. Por outro lado, quanto menor a régua, ou seja, quanto mais licitações tenham que ser avaliadas com esse critério, você vai ter a dificuldade de quem é que vai avaliar esse programa de integridade. Acho, assim, um ponto bem importante que eu acho que tem que estar aí na ordem do dia para os reguladores, as empresas precisam de segurança para, eventualmente, utilizarem ou se beneficiarem desse critério, ou eventualmente até discutirem esse critério. Então, a uniformização, e aí, Cristine, essa rede que você divulgou aqui para a gente, que está desenvolvendo esse grupo de trabalho, isso aí eu acho que é fundamental para que a gente possa ter aí critérios que sejam critérios razoáveis, né? Para que a gente não tenha, por exemplo, uma situação onde um- uma, uma empresa vai ter uma avaliação no estado e vai ter outra avaliação no outro estado, para empresas que têm atuação nacional, por exemplo, né? Ou que atuam tanto no âmbito federal como no âmbito municipal ou estadual. Ou o contrário, situações onde você vai aproveitar uma avaliação feita talvez sem o devido critério por um município, avaliação seja utilizada para qualquer tipo de bid que você venha participar. Então, acho que é importante que a gente tente achar um mínimo de critério que seja válido para todos, para que a gente possa efetivamente ter uma segurança de que a avaliação do programa de integridade será uma avaliação que vai dar a segurança adequada. A CGU, ela é, desde sempre, o farol desse setor, né? Ela que nos aponta para onde é que a gente deve ir, né? Então,
A gente tem o Proética, eu sou um super entusiasta do Proética, eu acho que eu devo ter participado ou como empresa ou como consultor de praticamente todas as edições do Proética. Eu sempre tive no Proética de alguma forma, vi a evolução do Proética, né? Já, já, já tive as minhas situações com Proética, de clientes que não puderam ser aceitos por critérios outros, etc e tal, enfim. Mas, inegavelmente, é uma iniciativa muito importante e que, sem dúvida nenhuma, é muito bom que a gente tenha a possibilidade de utilizar o Proética como uma avaliação rápida, pelo menos, ou tipo uma dispensa de uma avaliação, porque naturalmente, quando se pensa em fazer uma avaliação dessa, que você vai ter que aplicar uma metodologia, apresentar documentação, etc e tal, você para a sua empresa para fazer isso, né? Então, só para vocês terem ideia, essa última edição do Proética, que a gente acabou agora de se inscrever no dia 31/7, de fevereiro até julho, eu acho que pelo menos 2 pessoas da minha equipe só faziam Proética, porque você coletar evidências de 2 anos de tudo que você fez e considerando o seu perfil, etc e tal. Então, se a gente puder, depois de todo esse trabalho, não ter que fazer tudo isso de novo para cada bid que você venha participar, para cada licitação, eu acho que seria muito interessante. Uma dúvida que acho que vale a pena a gente colocar aqui e até ouvir a Cristine, é o que a gente teria em relação a, por exemplo, empresas que têm certificações ISO, né? Hoje nós temos aqui dois tipos de certificações, que é a 37001 e a 37301. Algumas empresas têm mais apetite, a depender do setor, para certificações ISO, outras preferem ter o Proética. Eh, não tem certo ou errado, são caminhos diferentes para se chegar no mesmo lugar, né? São metodologias diferentes, digamos assim, mas são possibilidades de você ter. Então, se, por exemplo, você ter a ISO, seria um critério aceitável para que você pudesse efetivamente ser dispensado dessa avaliação. E aí, um último tema também, que eu acho que vale a pena destacar para a gente depois abrir para dúvidas e debates, é a questão das penalidades, né? Então, assim, se efetivamente você está numa licitação de grande vulto e você tem lá as empresas que devem comprovar no prazo de 6 meses que você tem um programa de integridade e aquela empresa não consegue comprovar dentro daqueles prazos de 6 meses o programa de integridade, eh, o que acontece, né? Você vai ter ali uma multa que vai sendo aplicada dia a dia e futuramente você estará impedido por um tempo ali de licitar ou contratar com o poder público, mas ali sim houve um prejuízo real para aquela empresa que efetivamente tinha talvez ali condições melhores de executar aquele escopo contratual e que tinha investido no programa de integridade. Eu acho que isso, infelizmente, a lei não conseguiu trazer solução e, obviamente, o decreto também não vai trazer, então a gente vai ter que conviver com isso, né? Mas eu vejo aí, talvez não no âmbito federal, porque a gente tem um nível maior de regulação e os players que estão no âmbito federal, principalmente nas contratações grandes, são players que já trazem programas de integridade maduro, mas eu vejo assim, no nível estadual e no nível municipal, um desafio muito grande. E aí eu acho que a CGU tem um papel fundamental de ser esse farol, de ser essa zona de influência positiva, para que a gente não permita que nesses âmbitos estadual e municipal, esse tipo de exigência, que deveria ser algo positivo, seja utilizado, por exemplo, para restringir caráter competitivo de licitações ou algo do gênero, né? Ou ser mais uma fase de um procedimento licitatório que já é um procedimento licitatório extremamente penoso e demorado e que naturalmente isso faz com que no final do dia prestar serviço para o poder público saia mais caro do que prestar serviço para a iniciativa privada, porque justamente quanto mais coisas a gente coloca como exigências,
mas isso vem para o custo, não tem jeito, o empresário coloca isso no custo. Então, era isso, gente. Em linhas gerais, fico à disposição mais uma vez, agradecer aí pelo convite, Alberto, tá? E obrigado. Muito obrigada, Bruno. Eu acho que você trouxe vários pontos interessantes que a gente pode abordar. Inclusive pegando o gancho no que você falou sobre os 2 pontos principais relevantes, né, sobre custos e sobre segurança, né. Então a gente sabe que a partir da assinatura do contrato, a empresa vai ter 6 meses ali para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento, desse programa, né. Até uma pergunta que acho que vocês 3 podem abordar, na prática, né, como que esse critério vai ser operacionalizado e de que forma a gente consegue conciliar o ritmo de uma licitação com o tempo necessário que é para implantação, para desenvolvimento e para avaliação desses programas de integridade, né? Obrigada. Vou começar aqui falando um pouquinho, então, sobre um dos critérios, de desempate. Acho que a Patrícia, pontuou, né, que ela vê como, em princípio, tende a ser muito residual. Acredito que sim, ou não. A prática que vai nos dizer, né. Recebemos, na verdade, também algumas impressões dizendo que para empresas de menor porte isso pode fazer diferença. Então, se porque em geral as empresas de menor porte não possuem um programa de integridade estruturado, então aquela que eventualmente tiver, de fato pode vir a ser um diferencial. Mas a gente só vai ver isso na prática, como muitas outras questões aqui da regulamentação, que nós só conseguiremos ter um panorama melhor na aplicação prática. Como é que nós fizemos a previsão em relação ao desempate? E aí existe toda uma preocupação, muito bem colocada por vocês aqui, em relação ao timing, né? Então, o critério de desempate, ele acontece durante o processo licitatório. Queremos interromper? Não. Temos condições de fazer uma avaliação de um programa de integridade no curso? Também não. Então, nós trouxemos a previsão, de 3 hipóteses. Uma delas, é o próprio Proética. Então, a empresa Proética, ela pode utilizar o reconhecimento do Proética, o selo Proética, como tendo um programa de integridade a ser utilizado como critério de desempate. O segundo item, se a empresa tiver uma certidão de uma avaliação antecedente da própria CGU, dentro da periodicidade e validade de 24 meses. Então, ela também vai poder utilizar como critério de desempate. E o terceiro é o nosso Pacto Brasil. E depois teremos aqui uma fala específica do Pacto Brasil. No âmbito do Pacto Brasil, a gente vai disponibilizar para aquelas empresas que necessariamente responderam o questionário, fizeram a sua autoavaliação e terem demonstrado a existência dos elementos mínimos do programa de integridade, elas vão poder utilizar essa declaração do Pacto Brasil no momento da licitação, como comprovação de um programa de integridade com medidas mínimas instituídas. Muito bem. E como isso vai acontecer, em termos de condução, acompanhamento, fiscalização, auditoria, enfim. A CGU também está trazendo a previsão de que ela pode, a qualquer tempo, chamar essas empresas que se utilizaram de um dos critérios de desempate para fazermos a verificação, a validação e todo o restante, de acordo com alguns critérios que a gente está trazendo também na nossa portaria. E a empresa que eventualmente não conseguir comprovar aquilo que ela autodeclarou, ela vai ter as penalidades previstas na própria lei. Mas, em princípio, são essas 3 formas da empresa demonstrar, no âmbito federal pelo menos, a existência de um programa de integridade a ser utilizado como um critério de desempate. E a questão do Pacto Brasil, entendemos ser muito interessante, porque esse critério de desempate, ter um programa de integridade como critério, como o Bruno pontuou, ele abarca todo e qualquer tipo de licitação. Então, a gente não está falando só de licitações de grande vulto. E aí entra o Pacto Brasil dentro de uma concepção que pode ser utilizado e adotado por todo e qualquer tipo de empresa, todo e qualquer porte que a empresa tenha, desde que ela institua medidas mínimas de um programa de integridade.
Então, acredito que, dessa forma, nós conseguimos abarcar diferentes contextos de licitações e diferentes contextos ou ramos e portes de empresa. Sobre isso, sobre o critério de desempate, era basicamente isso que eu tinha para trazer de contribuição. Mas eu queria aproveitar a fala do Bruno, e trazer aqui uma questão que ele pontuou como sendo, e com certeza é, a preocupação em relação àquelas empresas, agora voltando para a avaliação de um programa de integridade no âmbito de uma contratação de grande vulto. E a empresa que, num primeiro momento, não conseguiu comprovar a implantação. Nós estamos trazendo, não temos interesse em tornar aquela licitação inválida, né? O nosso interesse é auxiliar a empresa a contratar, nós estamos falando aqui de situações de contratos já firmados, né? Então, a nossa ideia é a possibilidade de que a própria empresa apresente um plano de aperfeiçoamento, e esse plano de aperfeiçoamento vai sofrer, dentro de um determinado período, tudo isso está previsto na nossa portaria, e ele será revisitado e, em conjunto com a empresa, vai ser construído o aprimoramento ou a melhoria daqueles pontos que ela não conseguiu instituir e comprovar no período de 6 meses, tá? Então, acho que, dessa forma, a gente entende que daríamos a oportunidade de melhoria para aquelas empresas, em que pese a lei prevê, ou seja, o licitante já sabe, o contratado já sabe que ele tem o prazo de 6 meses para instituir o programa de integridade, mas em mais 30 dias, então nós estamos dando, passados os 6 meses, ele tem o prazo de 30 dias para apresentar a documentação. Isso vai ser feito tudo através do nosso sistema, do SAMP, que já é utilizado no âmbito do Proética, mas ainda assim, numa eventualidade de alguns pontos, e dentro da metodologia, as notas e todo o restante não ser, de fato, comprovada a implementação, de acordo com a nossa metodologia, nós daremos essa oportunidade para que aconteça esse plano de aperfeiçoamento pela própria empresa. Obrigada. O Bruno ou Patrícia querem comentar sobre essa fala da Cristine? Vou fazer um comentário ao comentário da Cristine e como uma sugestão para refletir, para a gente poder refletir em debate, que eu acho que esse aqui é o momento. Acho que uma empresa que eventualmente tenha participado de uma licitação, seja um licitante vencedor, que em 6 meses não conseguiu implantar um programa de integridade de forma adequada, eu concordo que talvez para o interesse público não seja a melhor solução a inviabilidade da licitação, do contrato, até porque muitas vezes, depois de vencida a licitação e depois de iniciado o contrato, você fazer um novo procedimento licitatório, você tem uma série de consequências que podem complicar, né? Talvez melhor fosse, e eu me lembro que na época que a lei foi publicada, essa foi uma crítica, né, do licitante vencedor e não como critério prévio, né, como se você fizesse eventualmente um cadastro antes de participar da licitação, onde você deveria comprovar que você já tinha o seu programa de integridade avaliado antes sequer de participar da licitação, já que a gente está entendendo que esse é um critério essencial para comprovação, né, como se fosse mais um critério de habilitação daquela empresa para aquele tipo de obra. Mas isso, infelizmente, não passou. Então a gente tem que conviver com o famigerado licitante vencedor. Mas, dito isso, o licitante vencedor ele tem 6 meses para implantar um programa de integridade, né? Que, em tese, ele já deveria ter. A verdade é essa. Então, ele participa sem ter, passa 6 meses, não tem, e depois vai fazer um plano de adaptação para poder cumprir o programa de integridade ou adaptar, ou seja, vai ter mais uma terceira chance. Na minha opinião, não me parece razoável com as empresas que investem em programas de integridade. Então, esse licitante vencedor que já teve a oportunidade de participar da licitação sem ter um programa de integridade, porque no mundo real o que vai acontecer é isso. Ele vai entrar na licitação, depois a gente resolve, né? Eu tenho 6 meses para resolver. Na prática, o que vai acontecer é isso. Então, ele entra na licitação
sem ter programa de integridade. Ganha a licitação, muito provavelmente ele vai ter uma vantagem por não ter programa de integridade, porque nós sabemos que para você ter um programa de integridade que passe na avaliação de Cristine, não é barato. Cristine é exigente, entendeu? Então a gente tem que ter um programa de integridade padrão AAA. Então, esse licitante, ele já vai ter uma vantagem competitiva em relação às outras empresas que têm programas de integridade efetivos, né? Ele tem 6 meses para se adaptar, não se adapta. Acho que a CGU deveria, nessa portaria, ser um pouquinho, me permita, doutor Marcelo, que você está aqui, um pouquinho mais dura com esse licitante vencedor. Ele pode até ter mais um prazo para se adaptar, mas não pode ser de graça, entende? Porque senão a gente vai incentivar que os licitantes só façam o programa de integridade aos 45 do segundo tempo, depois da terceira ou quarta chance. Então, é uma provocação, uma pimenta aí para a gente deixar no final do nosso debate. Nossa. Obrigada. Bruno, acho que todas as tuas considerações são muito pertinentes, muito mesmo. E talvez eu tenha falhado aqui na minha explicação. A gente previu 2 hipóteses, na verdade. Então, vai existir aquela situação que nós entendemos que não está suficientemente implantado, não foi comprovado e não tem, entre aspas, chance de um plano de aperfeiçoamento, que entra nesse exemplo que você deu. Ou seja, passou 6 meses e a empresa não fez absolutamente nada ou muito pouco. Então, para que ele tenha, de novo, entre aspas, direito a um possível plano de aperfeiçoamento, isso vai ser analisado caso a caso, mas para a existência de um plano de aperfeiçoamento, ele tem que ter demonstrado um programa de integridade e medidas mínimas implantadas, ou seja, nós temos critérios para que haja essa oportunidade e, com certeza, dentro de parâmetros e referenciais condizentes. Até porque, se numa segunda avaliação, desde que ele já tenha tido um programa, que ele demonstre esse programa, mas eventualmente ele não atinge a pontuação necessária, é exclusivamente nessas hipóteses, né, que a gente trouxe na portaria, ele vai ser reprovado. Então, acho bem interessante isso que você falou, de modo que não haja eventual concorrência desigual, né? Mas nós tivemos o cuidado também e sempre a menção de que a gente está falando de licitações de grande vulto, a gente está falando de licitações de obras, a gente está falando de questões de fato relevantes para o interesse público, para a sociedade. Então, nós temos que prever também a possibilidade de que aquela empresa que se dedicou, que tentou tanto implantar quanto aperfeiçoar o seu programa, e eventualmente ela não atingiu a pontuação de acordo com a nossa metodologia, que ela tenha um prazo a mais para fazer essa adequação. Mas são casos bem específicos. Eu queria fazer um ponto ainda sobre a questão das contratações, em sede estadual, especialmente municipal, porque realmente, eu acho que é um tema que vai merecer uma reflexão, porque o Brasil é um país extremamente desigual em termos de tamanho dos entes federativos. Então, um dado que eu queria trazer para vocês é que 70% das cidades brasileiras têm menos de 20.000 habitantes. E, logicamente, R$ 250 milhões, uma contratação de grande vulto, é muito mais, às vezes, do que talvez até o orçamento, desses municípios, etc. Então, que precisa ter uma adaptação desse valor de grande vulto para, uma proporcionalidade, me parece que sim. De outro lado, simplesmente, digamos, isentar contratações municipais, a não ser das grandes cidades, de um controle preventivo de integridade também pode ser um problema, porque é lá na ponta do município, às vezes, que está o problema da integridade, né. É a contratação da merenda escolar, é o município que está comprando medicamento, é a obra de saneamento de pequeno porte. São questões que falam diretamente, muitas vezes, com parcelas da população menos abastadas de um lado, mas de outro lado, a gente tem que cuidar para não ser um custo também muito excessivo aos agentes econômicos, de ter um critério
para cada município. É claro que a resposta do direito vai ser um critério de proporcionalidade, talvez a gente também não precisasse ter um modelo único de programa de integridade, né, nós pudéssemos ter um programa mais simples para contratações de até certo vulto e exigências adicionais para as contratações, de maior vulto, pelo menos para os estados e para os municípios, para que nós também não os abandonemos sem o caráter preventivo, porque é claro que a gente sempre pode olhar pelo lado da repressão. É claro que se tiver um cartel em uma licitação, né, ou em várias, se a gente tiver uma reunião local de um grupo de agentes econômicos para dividir os clientes, para fazer toda sorte de ilícito concorrencial, nós depois vamos vir com o direito na faceta repressiva, mas nesse momento já há um dano social muito grande, em especial, o bem da vida que se precisava, e se precisava lá na ponta, nesses municípios, né, ou em estados com menos populosos, com menos receita, quer dizer, o dano já se deu e a gente está deixando de criar uma cultura, né, porque se a preocupação é com a cultura de integridade, ela deveria permear desde as grandes contratações até aquelas empresas que estão na ponta realizando várias contratações que podem ter um vulto unitário menor, mas que no conjunto são relevantes para a promoção, de um programa de integridade. Eu não consegui um dado muito específico relacionado à integridade, mas eu queria deixar aqui um dado só para dar um pouco de concretude no que eu estou falando. Eu não sei se todo mundo, acompanha, mas o TCU tem um painel sobre obras paralisadas. É claro, gente, que nem toda obra paralisada é por problema de integridade, mas se a gente considerar que a integridade envolve uma matriz de risco, envolve uma gestão adequada pelo privado, do que ele tem que estar de olho para impedir que o contrato dele fique parado, no meio do caminho, é interessante a gente olhar que 50% das obras, segundo o TCU do país, estão paralisadas no momento. Se o celular me permitir aqui, eu trazer o dado para vocês, muito rapidamente, o que eu queria dizer para vocês é que a gente está falando na casa de 10.000, mais de 10.000, obras paradas. Então tá aqui o dado, olha, o dado é de abril de 2025, né, nós temos de obras paradas no país, o painel de obras paralisadas do TCU, 11.469 obras paralisadas, que tinham previsão de investimento de 34,73 bilhões, de reais, tá. Então isso é 50%, porque na base de dados do TCU tem 22.607 obras e mais ou menos 27% do valor total de investimentos que o TCU estima em 123 bi. E por que eu estou trazendo esse tema para falar dos entes subnacionais? Porque o que o TCU está olhando são, obviamente, as obras federais, mas também obras que são feitas na ponta com recursos federais. E aí, se a gente olhar a lista dos setores, né, obras paralisadas por setor, onde tem mais obra parada? Na saúde, na educação e infraestrutura de mobilidade urbana, depois vem outros, depois vem saneamento, turismo e só então educação superior, que seria um tema, tipicamente federal. Então a gente cuidar de melhorar a qualidade de quem está vindo contratar, com a administração pública é muito relevante, não só logicamente para as grandes contratações, onde indubitavelmente isso tem um impacto econômico muito direto, mas eu acho que tem também a gente botar ali uma lente para as obras, em municípios de menor envergadura. E queria juntar isso com a ideia de que a integridade na contratação pública, logicamente que ela não tem que estar presente só no momento, da licitação, mas ela tem que permear todo o processo de execução do contrato até tudo dar certo com o último boletim de medição e a entrega do objeto licitado. É isso que a gente está buscando quando eu acho que nós pensamos em programas de integridade. Perfeito. Isabela, a gente está quebrando totalmente o protocolo aqui, gente, do que a gente tinha alinhado. Desculpa, mas só para pegar rapidamente, vou ser muito breve no que a Patrícia trouxe, eu acho que muito bem ponderado a questão das realidades diferentes dos municípios. E no âmbito da nossa rede,
o que eu citei do nosso GT, do grupo de trabalho, e da proposta de regulamento, nós pensamos exatamente isso. Então a nossa ideia é que hajam escalas de avaliação, assim a gente designou, de acordo com o valor do contrato, né, que realmente é muito diferente, a depender da realidade de cada município, não só do tamanho do município, mas também da existência ou não de uma área responsável, da inserção desse tema em cada entidade, enfim, em cada órgão. E dentro dessa escala, a empresa, de acordo com o valor do contrato, ela teria que atingir, diferentes percentuais em cada uma das áreas avaliadas do programa de integridade. Então, com isso, a gente pensa em contemplar uma escala diferente de valores de contrato, e isso vai poder ser utilizado pelos municípios. Perfeito, sem problemas na quebra ali, a gente ainda tem alguns minutos para discutir. Eu acho que então a gente já passou sobre essa parte, da avaliação, né, de entes municipais, estaduais. Eu acho que trazendo até o ponto que a Cristine trouxe sobre requisitos mínimos e que o Bruno trouxe sobre, eh, ter tido 2 pessoas da equipe dele inteiramente dedicadas ao Proética, né. A gente sabe que para algumas empresas o Proética é um objetivo um tanto quanto alto de ser atingido, então o Pacto Brasil vem como uma iniciativa que é o propósito, né, de ser um pouco mais acessível, então acho que seria interessante, Cristine, você trazer para a gente também em que momento que ele se inclui na lei de licitações para além de um critério de desempate. Falar do Pacto Brasil é sempre, para nós, da CGU, é sempre muito bom. O Pacto Brasil, eu citei um pouco antes sobre ele, mas ele foi de fato um projeto de fomento de integridade empresarial desenvolvido pela CGU, e nós falamos que ele veio como um instrumento de democratizar o acesso a essa temática. Por quê? Porque ele é totalmente gratuito, ele foi desenvolvido e inspirado no Proética, então todos os quesitos previstos, todas as medidas contempladas no Pacto Brasil, elas, também constam no Proética, mas de uma maneira relativizada no Pacto Brasil, ou seja, toda e qualquer empresa que quiser implantar um programa de integridade ou aperfeiçoar o seu programa de integridade, ela pode se utilizar do Pacto Brasil, acessível através de um formulário que a empresa recebe ou a entidade, eu falo empresa, mas as entidades privadas que possuem condições de implementar um programa de integridade podem aderir ao Pacto Brasil também. E é uma ferramenta exclusivamente para a empresa, para a entidade. Através dessa ferramenta, é possível que a empresa verifique todos os elementos necessários para o programa de integridade e aonde ela está inserida. Poxa, essa área aqui eu não pontuei muito bem, então eu preciso melhorar aqui. Ah, essa área aqui eu estou ótima, então eu vou continuar aprimorando, mantendo, sempre em prol do desenvolvimento e aperfeiçoamento da cultura de integridade. E aí, Bruno, uma observação que você fez e a gente tendo consciência exatamente do quanto custa um programa de integridade, da implementação de um programa de integridade bem estruturado, justamente trouxemos essa ferramenta também, para oportunizar que empresas, que não possuem condições de investir, na contratação de um programa de integridade, que possa pelo menos ter uma referência, né, uma base. O Pacto Brasil, por outro lado, não custa nada, né, e é acessível a todas as empresas. Então, de novo, fica o convite, para que vocês conheçam o Pacto Brasil. Não existe e no momento, isso é um compromisso firmado que, a CGU não vai fazer nenhum tipo de monitoramento, não faz e não vai fazer nenhum tipo de monitoramento em relação ao que é informado no Pacto Brasil, em relação ao questionário que é disponibilizado. É um instrumento exclusivamente para as empresas. É todo um material e um projeto que a gente desenvolveu com o propósito de fomentar, de promover e de melhorar o ambiente da integridade empresarial. Muito obrigada, Cristine. Eu acho que, para eu não monopolizar todas as perguntas aqui, eu acho que a gente pode abrir para o público, se alguém tem alguma pergunta a ser feita, senão a gente passa para as Só claro, Bruno, não, pode fazer um comentário. desculpe, antes de você passar Não. para as perguntas,
Um último ponto que eu acho que a gente não conversou, a gente até falou sobre isso na nossa prévia, mas a gente terminou esquecendo de falar, mas acho que é importante a gente tocar, é é justamente o requisito 17 do decreto, o inciso 17 do decreto, eh, que traz a inovação dos direitos humanos, meio ambiente, etc e tal. Isso não tá é uma inovação, se você for analisar o decreto 11.129, ele não trazia isso como critério. Isso é uma tendência, né, isso foi trazido pelo decreto. Quem trabalha aqui com Petrobras sabe que é o foco hoje da área de integridade da Petrobras, é você comprovar direitos humanos, questões relacionadas a meio ambiente, que é a pauta ESG, que tem todo o alinhamento com as ODSs, da ONU. A gente participou do Proética desse ano, da inscrição, como eu falei, e nesse item a gente ficou um pouco inseguro, né? Porque foi a primeira vez que a gente ia fazer a inscrição para comprovar esses itens, entendeu? Acho que vale a pena, talvez, Cristine, a gente ouvir, antes de passar para as perguntas, ouvir um pouco você para enriquecer nosso debate sobre este ponto especificamente desses critérios. Hum, breves segundos ali. Foi autorizada a falar, então vamos falar. É, é isso, Bruno. Acho que o Marcelo vai falar um pouquinho sobre isso. O painel, né? Temos um painel que vai tratar mais especificamente dessa questão, dessa abordagem, desse tema. Mas, de fato, no âmbito da nossa metodologia de programa de integridade da lei de licitações, assim como no Proética, existem quesitos relacionados a essa temática. Como forma de induzir, fomentar e asseverar a importância que essa temática tem. Mas sabemos que é um tema novo, de fato. Nossa, e fica piscando aqui, gente, fim de tudo. Não dá para dizer que não sabe, né? Mas eu vou ser o mais breve possível. Então, dentro de uma consciência de ser algo ainda relativamente novo para algumas empresas, a gente traz quesitos que entendemos como quesitos, digamos assim, básicos. Então, as exigências não vão ser desproporcionais, mas é sim importante eh, abarcarmos essa temática dentro de uma ampliação de um conceito de integridade. A própria lei de licitações traz essa indução, né? E no âmbito do nosso decreto, a gente também trouxe e da nossa portaria estamos trazendo, então a metodologia sim, ela prevê alguns quesitos, desde que aplicáveis, porque pode acontecer de empresas que estão sendo avaliadas que não têm aplicabilidade em relação a determinados pontos. Mas existem sim os quesitos, assim como no Proética. Ah, perfeito, acho que eu vou usar a mesma estratégia do último painel e dizer que a Cristine, o Bruno e a Patrícia vão estar disponíveis no nosso intervalo, então, qualquer um que tenha alguma dúvida, eles vão ficar, mais que felizes de responder. E agradecer novamente vocês por aceitarem o nosso convite, terem compartilhado experiências e conhecimentos tão bons e que acrescentaram com certeza para o debate de integridade, que a gente tem. Muito obrigada. Uhum. Uhum.